Estamos aqui novamente, começando neste ano de 2017, a reunião onde nós vamos discutir mais uma vez a questão da adolescência. Quero parabenizar todos que estão nos assistindo, mandar um abraço para os membros da loja, da América Latina, da Costa Rica, do Uruguai, da Argentina que estão nos vendo, também mandar para os polos da UPS da América Latina e para Portugal, né, minha terra, e para o Japão, né, que também nós temos alguns ouvintes no Japão. Mas hoje é um dia muito importante. Nós vamos chamar aqui 3 pessoas que põem a mão na massa, por isso que a gente vai começar com o pé direito este ano, muito importante. Nós vamos mostrar aqui o funcionamento da Casa do Adolescente de Heliópolis. Para quem não sabe o que é Heliópolis, ela é uma comunidade extremamente carente no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. A Viviane vai falar talvez um pouco da região, mas eu chamo aqui, e hoje a mesa está coordenada pela Viviane, apresentada por ela, e depois eu vou pedir para que a Suzana, o Partney, possa também fazer a sua apresentação. Vocês já receberam a chamada, mas ela é uma surpresa importante para juntar com o que nós estamos fazendo. Então, acho que é inédito a nossa apresentação de uma Casa do Adolescente, um serviço público e uma ONG, o terceiro setor. É a primeira vez que nós trabalhamos numa reunião com essas duas variações. Então, para todos vocês, um bom ano de 2017, que a gente possa chegar no final, como chegamos no ano passado, com muitas glórias e com novas casas, né? Todos os prefeitos que estão me vendo, os secretários de saúde e os secretários de justiça, que nós vamos ter um grande encontro agora em fevereiro e março, e todos dos municípios que também estão me ouvindo. Importante que na sua cidade você possa ter um espaço diferenciado de atendimento adolescente. Todos os candidatos novos, todas as vereadoras novas, todos os vereadores novos que foram recém-eleitos, vão pensar no compromisso da gente ter uma casa do adolescente em pelo menos metade do estado. Então, parabéns a todos. Bem-vindos, apresenta todo mundo. Boa noite, acho que agora já é boa noite, né? É boa noite. Mas para alguns é boa tarde, bom dia. Eles falam boa tarde, né? Eu andei vendo o YouTube, então é boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Suzana Paterni. Vem, senta aqui. Deixa eu sentar aqui. Meu nome é Suzana Paterni. Eu estou aqui com o Luiz Fernando, que é o gestor do Instituto, e a Márcia, que na verdade, ela cuida dos nossos adolescentes. Eu gostaria de agradecer a Albertina por essa oportunidade, né, de estar aqui. Depois dessa apresentação, eu preciso segurar vocês de alguma forma, né? Então, eu tenho que fazer uma super apresentação, porque eu mesmo fiquei encantada do que eu vi aqui, né? E do que eu posso fazer lá também no nosso instituto. Eu vou falar um pouquinho de mim, dar um breve resumo, e vou tentar resumir ao máximo também a minha história, para não se tornar uma coisa chata. Nós já estamos aqui num horário né, que já está todo mundo cansado. Há 20 anos atrás, tá? Eu sou formada em Direito, sou formada em Administração de Empresa, e eu sou filha de estrangeiros. Meus pais chegaram aqui no Brasil, né, fugidos de guerra, então eu tive uma educação muito disciplinada, quer dizer, ou seja, a minha vida foi muito dura com relação à questão de educação. Há 20 anos atrás, eu resolvi fundar uma empresa voltada para o mercado de seguros. Então, no mercado de seguros, eu não sei se vocês conhecem, é um mercado bastante tradicional, né? Poucas mulheres, muita burocracia, e, na verdade, eu fui introduzir a terceirização no mercado de seguros. Então, eu fui protagonista de levar a ideia de terceirizar algumas atividades que eu entendia não ser do mercado de seguros. Foi muito complicado no começo, primeiro de me atenderem, né? Segundo de levar para eles a possibilidade de estar levando para um terceiro toda a base de dados de cliente de uma seguradora. Então eu fui batendo de porta em porta, tentando convencer que o mail deles já estava dentro de um correio, já estava, vamos dizer, no mercado, e que esse não era o meu negócio. Meu negócio era realmente olhar a operação
como advogada e tentar aprimorar a forma de cuidar do cliente. Eu consegui construir tijolinho por tijolinho, tá? E a minha ideia e filosofia da empresa era não buscar pessoas no mercado de seguros, mas sim trazer adolescentes, ou seja, trabalhar com adolescentes da comunidade, fazer inclusão social no mercado de seguros. Eu fiz uma parceria, não sei se vocês conhecem a Obra do Berço. A Obra do Berço é uma entidade que cuida, na época ela cuidava de adolescentes, fazia um curso de pré-aprendizagem, não existia ainda a lei do jovem aprendiz, e depois ela buscava empresas para contratarem esses jovens. E nós acabamos contratando 300 jovens passaram por nós e eram jovens de Paraisópolis, né? Vocês falaram em Heliópolis, nós somos de Paraisópolis. Desses 300 jovens, os 300 foram registrados. E durante, vamos dizer, todo esse período, a gente entendeu que o mercado de seguros no futuro teria problema de capacitação de pessoas para atender o crescimento do mercado, e fomos, na verdade, buscando capacitar esses jovens. Nós demos faculdade para esses jovens, e aí o mercado começou a tirar esses jovens da gente. Como eu cuidava da operação e eu tinha um carinho pela empresa, eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer com esses jovens? Como é que eu vou repor esses jovens? E até você formar os jovens no mercado de seguro, leva bastante tempo. Nós estamos falando do seguro de vida, nós estamos falando de seguro de residência, nós estamos falando de cuidar de pessoas e de patrimônio. Então, em um determinado momento, uma das seguradoras simplesmente me tirou 8 pessoas, né? Eu já estava avançando nas atividades do seguro. Vocês sabem que seguro não é só vocês receberem a pólice, mas existe toda uma análise de risco, existe análise de sinistralidade, existe baixa de reserva. Enfim, é um processo bastante complexo que está por detrás das seguradoras e das corretoras. E esses jovens estavam sendo treinados exatamente em todas essas áreas, e principalmente na área de tecnologia. E aí o mercado começou a tirar. Na hora que ele começou a tirar, 5 anos atrás, eu falei, bom, está na hora de eu pensar em alguma coisa para não sofrer. E aí foi que eu resolvi fundar o Instituto Tecmeio. E o Instituto Tecmeio, ele olhou o quê? Ele olhou o jovem aprendiz. O jovem aprendiz é uma lei. Vocês sabem que empresas com determinado número a partir de 7 funcionários, ela é obrigada a contratar um jovem aprendiz. Quando eu entrava nas seguradoras e nas corretoras, eu percebia que em atividades de alto risco, nós tínhamos jovens aprendizes e nós tínhamos gestores que não sabiam lidar com esses adolescentes. Então, eles ficavam em atividades de baixo valor agregado durante, na verdade, todo o período de aprendizagem. Eu falei, epa, talvez por aí seja o meu caminho. E aí eu implantei, na verdade, eu fundei o Instituto Tecmeio, olhando que a capacitação de jovens para o mercado de seguros. Então, nós somos a única ONG no estado de São Paulo voltado à capacitação de jovens, tá, para o mercado de seguro. Eles passam conosco 2 meses e meio, são jovens da comunidade, das escolas públicas, que ficam conosco durante 2 meses e meio. E aí eu vou passar adiante aqui para o Luiz, porque a história é muito longa e eu não vou ficar aqui me atendo em detalhes. Então, essa é, na verdade, o meu trabalho. Então, eu trabalho no segundo setor, eu sou presidente da Tecmeio, que hoje presta serviços, vamos dizer, para as seguradoras, que vai desde propostas, vai até análise de sinistro, vai até baixa de reservas, vai até construção de softwares, de robôs, enfim, nós entramos na área de tecnologia. E essa empresa, na verdade, esse mundo corporativo, ele retroalimenta o Instituto com informações para que a gente forme esse jovem não a curto prazo, mas a longo prazo, para que a gente, na verdade, consiga acompanhar a vida do jovem profissional, não enquanto ele é jovem aprendiz, mas pelo resto da vida, onde a gente tem um jovem, vamos dizer, mais saudável, né? Vocês estão falando de saúde, quando a gente tem emprego, quando a gente é feliz, quando a gente é realizado, a gente tem saúde. Então, eu vou passar aqui para o Luiz e ele vai passar os dados aqui com relação ao Instituto Tecmeio. Então, são irmãos gêmeos, a Tecmeio e o Instituto Tecmeio, um retroalimenta o outro, e eu estou muito feliz exatamente porque o meu sonho sempre foi unir o privado com a escola e com o público. Então, talvez Deus tenha mandado a gente estar aqui hoje. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção.
e espero que daqui surjam, vamos dizer, novas ideias, porque o empreendedor, né, e vocês, pelo visto, somos todos um banco de ideias. Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando. Eu vou passar um pouco aqui do Instituto, do que a gente faz, quais os resultados em 5 anos, como a Suzana falou. A gente começou em 2012 e onde a gente mais trabalha não é claro que a gente tem muita coisa de formação, de pré-aprendizagem, mas nosso principal foco está na retenção desse jovem no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem, essa preocupação que ele fique no mercado de trabalho. Ele não tenha só uma primeira oportunidade, que ele fique de fato empregado, né? Então, por isso que a gente acha que a lei da aprendizagem é um Brasil que tem saída, né? Através do emprego, através da cultura, através da formação, a gente acredita que a gente consegue mudar o país. Então, hoje, esse é o nosso registro no CMDCA, né? A gente foi fundado em 2011, né? Conseguiu o registro na prefeitura para começar a trabalhar em 2012. A nossa sede é própria. Estamos em mais de 4.500 metros quadrados. E a gente tem hoje 120 jovens atendidos simultaneamente. E por que simultaneamente? Eu tenho vários cursos e eles não acontecem todos ao mesmo tempo. Eles vão acontecendo conforme uma grade anual. Isso. A gente fica ali na Zona Sul, né, ali na Eusébio Estevô, próximo à estação Jurubatuba. Essa é a nossa fachada. Esse é o nosso prédio. Então a gente está bem localizado na Zona Sul, ali perto do shopping, ali perto do Grajaú. Então tem muita. Os nossos jovens saem muito da Zona Sul, né? Quase todos eles. Então o que nós de fato somos, né? Nós somos uma escola-empresa, uma empresa-escola, não sei bem como é que a gente se define, mas esse fato da gente conseguir trazer a escola para dentro de uma empresa, eu acho que é o grande diferencial que a gente tem. Nós somos... Peraí, Luiz, só complementando, nós somos uma escola dentro da empresa, tá? Que é esse o grande sonho da Suzana, que ficasse todos juntos, porque aí nós podemos complementar. Nós estamos junto com uma empresa que trabalha especificamente com seguros e os jovens eles têm um curso de pré-aprendizagem voltado para a teoria geral de seguros. Tá? Tranquilo. Nós hoje somos os únicos parceiros da Escola Nacional de Seguros para a aplicação desse programa de pré-aprendizagem. A Escola Nacional de Seguros é a melhor escola na área de seguros da América Latina. E a gente trabalha com jovens de baixa renda, do jeito que a Suzana, da forma como a Suzana falou. Eles têm que ser oriundos de escola pública. Eles são jovens de vulnerabilidade, de oportunidades, né? Porque a gente percebe assim que se não for através de um programa como esse, eles teriam muita dificuldade da primeira inserção no mercado de trabalho. Então, o que o curso vem contemplar? É um curso de pré-aprendizagem, tá? Que a lei não prevê, mas nós entendemos que não dá para se colocar um jovem dentro de uma empresa se ele não tiver a primeira noção do que é uma empresa, quais são as atividades e outra, né? Depois a gente vai passar um pouco melhor. Nós trabalhamos muito com a parte comportamental, aonde entra a saúde, né? Então a gente trabalha, porque lá nós nos consideramos educadores e não professores, porque nós temos que ensinar um jovem até como usa um banheiro, até como utiliza um absorvente, certo? Como que faz? Porque isso a gente acha que eles deveriam saber, né? Mas a família não sabe, então não sabe explicar. É por uma ignorância que vem vindo por falta de conhecimento. Então, por isso que nós nos consideramos educadores, tá? Porque a gente tem que ensinar a base, tá? E às vezes eles questionam para mim, mas assim, eu também sou a educadora deles, falam assim, professora, mas a gente não aprendeu isso em casa. Eu falei, porque sua mãe, seus pais não tiveram oportunidade de ter um curso como vocês estão tendo. Então, em vez de cobrar, ajude-os.
certo? Então, é assim, é um trabalho realmente de transformação, tá? Continua, Luiz. Então, o nosso ideal é justamente a construção de uma nova pessoa, não só o profissional, mas também o pessoal. Então, lá a gente tem muita coisa dessa parte comportamental, como a Márcia falou, né? E que de fato ele seja um cidadão que mude o seu entorno. A gente tem casos lá de jovens que de fato estão conseguindo mudar a situação da sua família. Exemplificando, a gente percebe um jovem que ele mesmo se auto-percebe, falando, nossa, eu consigo falar diferente do que eu falava antes do curso. Então, ele se auto-percebe. E isso, para nós, é extremamente gratificante, porque a gente tá no caminho certo. Né? Então, eu acho que é bem isso, quando ele se percebe como protagonista disso tudo. Como é que nós trabalhamos? Nós proporcionamos ao jovem, através do pré-aprendizado, o conhecimento básico para ele conseguir o primeiro emprego. E assim contribuir no mundo corporativo. Tá, então, como a gente trabalha com essa inclusão social da educação, tá? Mas é uma inclusão assim de total, certo? Porque o nosso objetivo realmente é que eles se preparem para serem cidadãos, porque muitos deles não se enxergam como isso, tá? Eles ficam, eu não mereço isso. E o pior de tudo é que a família às vezes alimenta isso. Você só vai poder ser um faxineiro, porque é assim que os seus pais são. Acho que vocês também devem escutar isso, né? Por isso que o acolhimento é fundamental. E às vezes a gente percebe assim, que eles fazem parte dessa inclusão. Eles são cidadãos também, tá? E aí o que a gente faz? A gente identifica o perfil, proporciona oportunidade de emprego primeiro, tá? Depois a gente os prepara, faz a capacitação técnica, que é um curso de 210 horas, 220, tá? E esse curso, gente, isso é a parte principal, sem custo nenhum para o jovem. Além, ele estuda 200 horas, ele ganha refeição e vale transporte. Porque a primeira coisa que os pais falam é assim, eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Não, ele é gratuito, totalmente, até a refeição. E nós sabemos que um jovem que não se alimenta, ele não consegue produzir. Ele não tem uma intelectualidade suficiente para ser inserido no mercado de trabalho. Então, lá, eles começam a perceber o quanto o alimento é importante, que às vezes eles não têm em casa. Então, até isso o Instituto proporciona para eles. É a base, ele pode sim ser estagiário. Só que ele é estagiário do nosso curso, que é um curso socioeducativo. Então, ele pode ser estagiário durante 12 meses, tá? Dentro do nosso programa, tá? Do Instituto Tecmeio. Esse é o programa que a gente faz para a inclusão deles no mercado de seguros, tá? Então, esse é o primeiro curso que eles fazem. A gente chama curso do Amigo do Seguro, onde eles têm a parte de securitário básico, onde tem português, matemática. E, gente, nós temos jovens, vocês bem devem saber disso, de segundo ano de ensino médio que mal sabe escrever, tá? Então, infelizmente a gente percebe, tá? Com essa progressão automática, eles não sabem escrever. Eles têm dificuldade até para escrever, muito mais então para interpretar um texto, tá? E a vida, como eu falo, a vida é uma interpretação de texto, ou visual ou escrita. Se eles não sabem interpretar isso, fica difícil essa inserção, né? Então, isso a gente começa a falar com eles sobre uma autorreflexão, o quanto eles precisam disso, tá? Então, basicamente é isso, tá? E aí a gente tem complementar algumas oficinas de estímulo à leitura. Gente, eles fazem trabalhos lá, que é o sarau de leitura, eles leem o livro, e eles dão aula para a gente depois de um tempo. A gente fica, aquele jovem que mal sabia ler, em 2 meses tem essa transformação. Por quê? Porque eles foram bem acolhidos. Eu acho que a palavra do momento é acolhimento. Todos nós, seres humanos, precisamos de um acolhimento. Nós somos muito bem acolhidos aqui quando nós chegamos. É isso que qualquer ser humano precisa. E lá a gente tem que fazer também como vocês com os jovens. E num curto espaço de tempo a gente já percebe uma mudança, tá? Então a gente tem aí as oficinas, aula de etiqueta, gente. Tem jovem que não sabe comer com garfo, come com colher.
certo? Só para citar, uma vez um jovem começou a trabalhar como aprendiz num banco, ele falou, professora, a senhora não sabe o que eu fiz no meu primeiro dia de trabalho, eu fui comer num restaurante, né, self-serve, com bandeja, e aí ele falou assim, a hora que eu sentei para comer, o meu garfo fez uma alavanca, empurrou o feijão e caiu no cabelo de uma mulher, professora. Primeiro dia de trabalho, eu falei, cabelo não, podia ter caído na roupa, mas não mexe no cabelo de uma mulher, né? Aí ele falando, e aí a gente percebeu que a gente tem que explicar até isso, põe os talheres do lado direito, certo? Até coisas mínimas que a gente acha que eles sabem e eles não sabem. Eles não sabem o que é uma guia médica. Eles acham que, ou não sabem que é um atestado, eles acham que trazendo a guia médica, eles estão trazendo um atestado, eles não têm noção disso. E a gente só percebe quando isso acontece, tá? Bom, voltando ao curso, eles ganham vale transporte, 3 refeições diárias, tá? Uniforme, que é a camiseta, tudo gratuito. Eles não têm custo nenhum, tá? E aí eles têm todo esse curso e o objetivo final, eles são encaminhados para as empresas como jovem aprendiz, estágio ou como CLT. Porque às vezes a gente percebe que tem um jovem que ele já está com uma faixa etária, 20, 21 anos, que ele já dá para participar de um processo seletivo, tá? Sendo um CLT. Embora o aprendiz é um CLT, mas é por prazo determinado, tá? Então ele pode ser um CLT por prazo indeterminado. Acho que vale a pena a gente falar que uma das propostas também do Instituto é a gente trabalhar com os voluntários, tá? A gente incentiva o voluntariado dentro do mercado de seguros, porque o mercado de seguros não tem tempo para fazer isso, né? As pessoas, na verdade, não se dispõem a fazer isso. Então, o nosso trabalho é promover o voluntariado dentro do mercado de seguros e dentro da comunicação não violenta também, é uma palestra que eu sempre assisto, é onde a gente consegue, na verdade, saber como é que é a comunicação dos jovens com os pais, dos jovens com os professores. E nós temos problemas muito sérios com relação à comunicação. Então, lá a gente começa a discutir essa questão de como eu falo com meu pai quando o atrito já começou. Como é que eu resolvo esse assunto? Então, nós estamos com a Ecosocial, também, que é uma organização que a gente faz todo esse trabalho com os jovens. Então, a gente vai percebendo no decorrer desses 2 meses e meio, que na verdade são 28 dias úteis, o quanto a gente pode fazer e deve fazer e tem que fazer mais para, na verdade, estar empoderando esse jovem para a gente conseguir segurá-lo no emprego. Então, todas essas palestras, vamos dizer, de etiqueta, é a professora, a educadora que vai com ele no restaurante onde nós comemos e senta e mostra que põe o garfo aqui, põe a colher aqui, você pega esse tanto de comida, a comida também ela é balanceada para que ele não tenha problema de saúde, tá? Então, tudo isso... que não haja desperdício, tá? Toda empresa é uma empresa sustentável, eles começam a trabalhar já, vamos dizer, na separação do lixo, tá? Tem a coleta de lacres para trocar por cadeira de rodas, então a gente já deu uma cadeira de rodas. Eles têm a oficina das ODS, que são as metas da sustentabilidade. Então, assim, ele sai de lá pronto para trabalhar. Ele não é custo para as empresas. Ele, na verdade, é investimento que ser feito lá na frente. E lá na frente ninguém tem tempo para fazer e ninguém faz. Então, a gente procura dar essa pré-aprendizagem exatamente para poder, vamos dizer, fazer com que esse jovem permaneça no emprego. Tá, só complementando um pouco na área de saúde, tá? Nós temos uma oficina lá que, assim, eu desenvolvi porque eu senti necessidade de ver as jovens grávidas, tá? Eu tenho um trabalho que eu desenvolvi, até fui chamada para fazer um trabalho junto com a prefeitura lá de Santo Amaro, numa época, que é a oficina de quanto custa um bebê. Porque trabalhar com os métodos preventivos, a gente tem alguns trabalhos. Agora, você sabe quanto custa um bebê? Você tem ideia de como que é um bebê? E é legal porque na oficina a gente coloca os meninos com a mochila na frente, a gente enche de peso e faz eles subirem escada, para eles saberem o que é uma grávida, certo? Então, começa assim, a aula toda, tá? Eles têm uma barriga. A gente coloca com os meninos, para eles terem noção do que é, certo? E depois a gente mostra com folhetos de supermercado, eu faço com um bebê de 8 meses, que é um bebê que já come, né? Então, eles têm que ter a noção de que vai numa sopinha de um bebê, certo? Quantas fraldas vão por dia? Gente, é muito legal. Os meninos não têm noção. Professora, uma fralda só dá por dia? Quantas vezes você faz xixi por dia?
certo? Então, quer dizer, eles começam a cair na real. E aí eu termino assim: quanto custa uma camisinha? Quanto custa um bebê em média? Na última que a gente fez, gente, na última, só contando, aí depois a gente coloca por mês, tá? Só contando fralda, alimento e vestimenta, tá? O mínimo possível dava em média uns R$850. Naquela era 880 o salário mínimo. Dá para manter um bebê? Sabe? E assim é muito legal, porque isso é um trabalho de reflexão. Tá? Eu chamo que é quanto custa um bebê. É uma oficina. Eu senti necessidade de fazer alguma coisa por isso, certo? E é muito legal, principalmente se vocês quiserem, eu posso levar esse trabalho, o Instituto, né, ele permite que a gente faça alguns trabalhos assim, tá? Que a gente pode levar. É muito legal. Eu não tinha visto, eu adaptei. E ainda tem uma dinâmica que eu faço, que eu fui buscar com o militar, que é de apito. Eles têm que ficar na minha frente a hora que eu apitar, certo? E assim, cada um tem que falar o nome saindo. Às vezes eu mudo o nome da empresa que eles trabalham, e eles têm assim 10 segundos, 7 segundos para fazer. E quanto eles atrasam, é os minutos que eles vão atrasar para ir embora. Sabe? Lógico que isso e é muito legal, gente, porque isso é assim, quando o bebê chora, é assim que você vai ter que agir. O bebê não sabe, ele quer atenção, né? Então é muito legal. Algumas mães já ligaram e falando assim: Márcia, meu filho mudou depois disso. É uma realidade, é trabalhar com a reflexão. Bom, voltamos aqui, tá? Aqui são os indicadores, tá? Que o Instituto, gente, com 5 anos, ele já transformou a vida de muita gente. Muita gente. Hoje nós temos até jovens, olha lá, 50% dos formados, 53% dos selecionados, conclusão do curso, 92%. Alguns realmente ficam pelo meio do caminho, porque as pessoas têm livre-arbítrio, né? Então a gente, infelizmente, às vezes tem. Nós temos 265 escolas da região que os jovens vêm, eles são estudantes da escola formal no período noturno, tem que ser, certo? Apesar do programa não exigir, tá? Mas nós exigimos. Embora para ser aprendiz ele tem que ser estudante ou concluinte do ensino médio, tá? Então nós temos 189 jovens formados e disponíveis para o trabalho. Estão no nosso banco de dados, tá? E assim, são jovens realmente transformados, gente. Assim, eu fui numa apresentação uma vez e aí falaram assim: "Você não quer apresentar os seus jovens?" Aí eu falei assim: olha, eu não trouxe nenhuma apresentação no PowerPoint, mas eu trouxe o jovem. Matou, né, gente? Certo? Porque uma apresentação está dizendo, agora o jovem falar o que o curso significou na vida dele foi muito mais impactante do que mostrar uma apresentação. Foi muito legal, tá? Então, nós temos 200 jovens na fila de espera para o curso, tá? Porque nós temos uma limitação, tá, de espaço, mas nós estamos buscando ampliar. A Suzana luta muito por isso. Espera um pouquinho, nós não temos limitação de espaço, nós temos limitação de patrocínio. De verba, né? De verba. De verba. Porque, na verdade, o que falta são pessoas que doem, né? São empresas. A cultura do brasileiro hoje, infelizmente, é uma cultura não de doação. Então, hoje nós temos espaço, são 4.500 metros quadrados de espaço, mas nós temos hoje a limitação de verba. E um dos nossos goals é realmente a divulgação da cultura do seguro para as camadas, vamos dizer, da população, né? Porque muito poucas pessoas conhecem o seguro. Então, dentro do nosso trabalho está essa, vamos dizer, divulgação da cultura do seguro. Então, a cada funcionário, no mínimo, a gente pode computar, a cada jovem a gente pode computar que pelo menos 4 ou 5 pessoas têm condições, vamos dizer, de estar conhecendo um pouco do mercado de seguros. Basicamente, então é isso, a gente precisa do patrocínio, né, para a gente ampliar as nossas aulas, né, as nossas turmas, tá? Aqui tem os jovens que iniciaram o curso, os formandos, tá? As regiões atendidas. Nós temos as regiões de toda a Grande São Paulo, mas nós ficamos em Santo Amaro, mas nós temos jovem de Guarulhos, certo? Porque tá. Aqui são as escolas, né? Algumas escolas que a gente atende, né? As 265 aqui. São os números de formados por turma desde 2012 e também por sexo, né?
a gente pode perceber que tem muito mais mulher procurando o curso do que homem, né? Muito mais sexo feminino do que sexo masculino. Em média, aqui são as regiões da Grande São Paulo que são atendidas. Então você vê que a grande maioria vem da Zona Sul, mas como a Márcia falou, tem de outras regiões também, né? A base é porque Santo Amaro abrange muito, né? A gente fica em Santo Amaro foi um município. Então, assim, Parelheiros é Santo Amaro, Grajaú é Santo Amaro, então a gente tem a maioria dos jovens. Mas nós temos jovens distantes, porque o curso ele tem uma grande divulgação pelo meio securitário. Então, vem jovens de outras regiões. Aqui pelos distritos, né? Então, Grajaú, Capão Redondo, toda... Aqui são aqueles 200 jovens que estão aguardando o curso. Você vê que também a procura aguardando o curso também são muito mais do sexo feminino do que do masculino, né? Como é que o jovem faz para se inscrever? São jovens de 14 a 24 anos, oriundos de escola pública. É só entrar no nosso site, lá tem todo o caminho, e depois poder fazer depois deve ir até o Instituto para fevereiro, março, junho e setembro, por enquanto, né? Esperamos abrir mais, mas por enquanto 30 por turma. Nós estamos agora promovendo 2 turmas no mês das mulheres, né? São turmas especiais, onde a gente vai incluir, vamos dizer, nós vamos incluir a educação financeira e vamos falar sobre a questão da violência, tá? Dentro desse conteúdo. Então, é um conteúdo de 40 horas a mais e que nós estamos, na verdade, buscando patrocínio. Bom, o que a gente pretende para o futuro é não ficar só no mercado securitário, mas também abrir outras 2 frentes, a frente bancária financeira, né? E a área de saúde também. A gente já para o programa de aprendiz, tá? Para a cota de aprendiz, porque a gente tem que cadastrar esses cursos no Ministério do Trabalho. Hoje nós já temos um curso administrativo voltado para o segmento securitário. Nós estamos buscando o bancário, tá? Que tem um diferencial, né? No curso de aprendiz, tem até 14 anos é menor aprendiz, até 18 anos e 11 meses é menor aprendiz, e depois nós temos o jovem aprendiz. São 2 cursos diferentes na área bancária e de saúde também nós estamos buscando. Embora hoje eles já podem atender na área administrativa de hospitais, da área de saúde. Como doar? É bem simples. A gente tem uma parceria com a prefeitura através do Fundo da Criança e do Adolescente, FUNCAD, e pessoa jurídica abate 1% do IR a cada trimestre, pessoa física 6% se fizer a doação até o último dia do ano, ou 3% durante até a entrega do imposto de renda, né? É só ir no site do FUNCAD, é bem simples, e fazer a doação direcionada, né? Bom, aí tem algumas fotos que a gente vai deixar aí rodando de oficinas. Então, oficina da estrutura política brasileira, onde a gente ensina como é que é a estrutura do Brasil, por que dos 3 poderes, como é que ela se compõe, né? A oficina de comunicação não violenta, aí aulas que a gente tem de mercado de trabalho, atendimento a cliente. Nós temos um mini coach com jovens quando eles terminam o trabalho, tá? Para eles se situarem depois que eles já têm uma preparação melhor. Cada jovem passa por um mini coach com a nossa psicóloga. A questão da legislação também, porque hoje, na verdade, se você não conhece a legislação, a gente não sabe dos nossos direitos e deveres. Então, a gente vai desde o Código de Hammurabi até a Constituição. Então, tudo isso eles ficam sabendo, vamos dizer, quando eles saem do curso. Pode passar.
a aula de informática, que a gente tem o pacote Office, e além do pacote Office, nós também temos um sistema voltado para seguros, que é um sistema, esse call online, onde eles saem, na verdade, fazendo cotação de seguros, que é um sistema que está em 80% do mercado. Então, eu fiz uma parceria e a gente conseguiu, na verdade, empoderar, no sentido de ele entrar rodando dentro do mercado. Aula de artes também, porque através da arte a gente consegue identificar o perfil do jovem, a gente consegue, na verdade, sentir os problemas dele, a gente consegue, no primeiro momento, ele tem uma dificuldade muito grande de pegar o lápis, né, e de falar, mas eu nunca desenhei na minha vida. Então sai um trabalho muito bacana, tá? A gente tem verdadeiros artistas lá dentro. Volta um pouquinho. Pode ir. Então, esses são os trabalhos da aula de arte. Nós temos também saúde financeira. Então, esses jovens, eles não sabem, não têm a mínima noção de juros. Então, a gente fala quando, eventualmente, ele vai comprar um celular a prazo, qual é o valor desse celular no final de 12 meses ou no final de 24 meses. Então ele fala, nossa, meu Deus do céu, minha mãe comprou uma geladeira, é isso que ela vai pagar? É isso que ela vai pagar. Aula de atendimento ao cliente, porque o mundo hoje, quer dizer, a gente percebe que vai ser produto e cliente. Então, quanto melhor a gente conhecer o cliente e souber atender o cliente, a gente vai estar colocando esse jovem para o mercado, vamos dizer, que vem aí no futuro. E nós temos também palestras de saúde, né, sobre a dengue. É um agente da saúde que vem fazer isso lá no curso. E principalmente agora, né, nessa época de verão, a gente já começa a trabalhar com essas informações e eles levam isso para a sua comunidade. E a aula de sustentabilidade, eu tenho lá, na verdade, acho que 250 tipos de orquídea, eu tenho uma horta, todas as árvores são catalogadas, então eles começam a lidar também com a questão do planeta, né? Com a questão da sustentabilidade. Então essa é a professora de sustentabilidade, pode rodar. E no final a gente implantou o TCC. Então ele, antes de sair do curso, ele faz uma apresentação de curso. Nós trabalhamos com um grupo de 5, cada um escolhe um tema. Então alguns escolhem o tema voltado à saúde, outros ao seguro de vida, outros à previdência privada. Eles começam a saber a diferença, vamos dizer, do SUS e de ter um seguro-saúde. Isso é bastante importante, a questão, vamos dizer, da poupança através da previdência privada, porque na hora que eles forem se aposentar, talvez eles não tenham dinheiro. E aí é uma banca de examinadores que vem do mercado e são convidados para escolher o melhor TCC apresentado, porque aí eles vão para a certificação, tá? É o dia da festa, onde eles são certificados e as empresas parceiras, aquelas que contratam jovens, são premiadas. E essa é a nossa formatura, onde eles recebem, na verdade, a certificação e onde a gente encerra o nosso trabalho com esses jovens e começa a luta para colocá-los no mercado de trabalho. A inserção no mercado de trabalho, e aí a gente começa o acompanhamento deles nas empresas para ver o que acontece, como é que eles são acolhidos, enfim, esse é o nosso trabalho.